Boa tarde, pessoal do sexto ano. Hoje iremos dar continuidade ao capítulo 6, a parte 2 do capítulo 6, onde a gente fala sobre desperdício de água. Hoje iremos nos aprofundar no assunto, falando dos problemas e das consequências desses problemas. Fala, galera do sexto ano, vamos continuar então falando aí sobre o desperdício de água, E aí eu vou começar falando lá do último slide, da primeira parte, da parte 1, onde eu falava que a imprensa, então os meios de comunicação, eles dizem que o uso indiscriminado, e aí eu terminei falando sobre isso, falando que, olha, não é que eu devo tomar banho durante 1 hora seguida, devo deixar a torneira aberta, nem nada disso, mas a imprensa e os meios de comunicação em geral, eles dão ênfase a essa ideia de que a população deve cuidar, como se fosse culpa da população, a água está escassa e tudo mais. Claro que nós devemos ter cuidado com essas coisas, nós devemos ter a consciência de cuidar melhor e não desperdiçar a água da nossa casa. Claro, e além de diminuir o custo da conta de água, No entanto, a gente tem que entender que os maiores causadores, as maiores causas de desperdício de água não estão dentro da nossa casa, E isso aí a imprensa, os meios de comunicação não dão ênfase nisso. Então é preciso que a gente estude e veja um pouquinho disso aí, Então, próximo aí, Então, sobre a questão do desperdício de água, nós temos vários exemplos, dessa questão do desperdício de água. Então, existe, por exemplo, o desperdício durante o abastecimento de água. A gente falou isso na última aula, na parte 1, onde, então, durante o abastecimento, quando a água está indo de um lado para o outro, a água está vindo para a nossa casa, há um desperdício. E aí nós temos aí, só no Brasil, segundo o relatório do Ministério da Cidade, cerca de 41% de toda a água tratada no país é desperdiçada, o que equivale a um número de 4 bilhões, um número inimaginável de litros e 4 bilhões de prejuízo para o Estado. Então, comparado aos outros países no mundo, o Brasil ele ainda desperdiça muita água durante o abastecimento, Então isso aí já é um agravante nisso. Então a gente desperdiça água em casa, sim, mas a maior parte do desperdício ainda está também durante o abastecimento. E aí aqui nós temos alguns dados nesse slide aqui, No estado de São Paulo, cerca de 32% da água distribuída é desperdiçada, conforme a Agência Reguladora de Saneamento, o que perfaz um total de 990 bilhões de litros perdidos. Em países como Estados Unidos e Alemanha, o nível de desperdício no abastecimento de água não ultrapassa 9%. Então, olha lá, só em São Paulo o desperdício é de 32%. Nos Estados Unidos todo e na Alemanha toda, nós temos aí um desperdício de 9%. Então, nós temos aí o que leva esse desperdício durante o abastecimento? Tubulação comprometida, má fiscalização das conexões hidráulicas e tudo mais. Então, esse também é algo a se perceber aí, a se dar atenção a isso, Próximo aí. E aí nós temos, na aula, na parte 1, nós falamos também da questão da agropecuária, nós falamos da mineração, e das indústrias, nacionais, como que isso aí também faz aumentar, o desperdício de água. Outro tipo de desperdício de água acontece na agricultura. Em muitos casos, sistemas inadequados de irrigação ou aproveitamento fazem com que boa parte da água empregada nas lavouras não seja aproveitada, tanto pelo uso incorreto quanto pelas altas taxas de evaporação. Além disso, a contaminação dos solos, do lençol freático e de alguns rios em razão do uso de agrotóxicos também se torna agravante para o problema da questão. Então, olha lá, a agricultura, além dela usar de maneira, claro, não são todos, mas além de ser usada a água de maneira inadequada, ainda tem a questão da contaminação do solo, que vai atingir o lençol freático, algo que a gente já viu aí, e fazendo com que a água seja contaminada. E isso também está dentro da ideia de desperdício de água,
porque se eu contaminar a água, eu não tenho como usá-la, então já é um desperdício de água. Para combater o desperdício de água na agricultura, é preciso utilizar métodos de irrigação voltados para esse intuito, né? Então, eu preciso irrigar bem, né? Ter técnicas adequadas, além de não usar agrotóxicos, né? Diminuir o uso de agrotóxicos. Próximo. O próximo aí grande causador do desperdício de água é a indústria, né? E na indústria ocorrem problemas semelhantes aos da agricultura. A falta de técnicas, né, para uso adequado da água, né? Então, a água é usada de maneira inadequada, fazendo com que haja um desperdício dentro da indústria. Não sei se algum de vocês já viu, né, a indústria e tal, de perto. Bem provável que não, quando eu tinha a idade de vocês eu nunca tinha visto. Mas é algo gigantesco, né? E aí se usa muita água para produzir na indústria. Na indústria também ocorrem problemas semelhantes. Em alguns dos tipos de produção, a água é empregada no resfriamento de equipamentos, o que poderia ser bem mais efetuado com água de resíduo e outros métodos de maior economia. Além disso, o caso de vazamento ou manejo incorreto de captação de sistemas locais de abastecimento também podem gerar grande quantidade de desperdício. Então, olha lá, geralmente uma indústria, uma usina, ela tem o seu próprio local de reserva, né? Ele tem um reservamento de água próprio, e aí o mau manejo desse reservamento de água também pode causar o desperdício, além de algumas indústrias usarem a água para resfriarem seus equipamentos, e isso poderia ser feito com a água que já foi utilizada, né? Então seria o reutilizar a água que já foi usada para resfriar os equipamentos, coisa que nem sempre acontece. Por esse motivo é importante haver uma grande fiscalização das fábricas, a fim de que elas também participem do processo de conservação dos recursos hídricos, o que também vale para outros setores, tais como a construção civil, comércio e etc. Então, olha lá, além de fiscalizarem o comércio, a construção civil e tudo mais, também é necessário ter uma fiscalização decente, né, nas indústrias, para que não haja esse desperdício dentro da indústria. Ok? Próximo aí. E aí nós temos um aprofundamento aí, ó, de como que na agricultura há esse desperdício e contaminação da água. Então, olha lá, a irrigação na agricultura utiliza mais de 2/3 de toda a água retirada de lagos, rios e reservatórios subterrâneos. Quando desperdiçamos comida, estamos desperdiçando a água que foi utilizada para a sua produção, né? Muita gente que joga comida fora aí, a gente sabe que isso também é um problema, né? O desperdício de comida. Os métodos de irrigação utilizados nas lavouras desperdiçam muita água, a gente já havia falado disso. Os agrotóxicos contaminam a água, a gente também já havia falado disso. Uma que eu não falei aí, está no próximo slide, como vocês podem ver, foi a questão da pecuária aí, né? A gente falou de agropecuária, mas a gente falou mais de agricultura, né, do que de pecuária. E aí nós temos alguns fatores aí, ó, da pecuária que levam ao desperdício de água. Então a pecuária usa grande quantidade de água para a criação de rebanho na fase do abate, no preparo agroindustrial dos cortes e na oferta de produtos derivados, tais como leite e ovos. Então, quando o rebanho está na fase de abate, usa-se muita água e tudo mais. A segunda maior causador de desperdício de água doce disponível é a indústria. Então, olha lá, a gente viu aí uma parte que é a pecuária, né? 3 pontos aí que mostram como a pecuária também desperdiça água, e agora a gente vai entrar no caso da indústria, que a gente viu agora há pouco, né? Então, 2 pontos aí importantes da indústria: a falta de utilização de técnicas modernas de reuso de água e o lançamento de resíduos efluentes industriais não tratados que são lançados nos rios, poluindo a água que fica imprópria para beber e para os outros seres que habitam nela viverem. Então, a gente tem um exemplo disso aí, né? Que é a Vale do Rio Doce, né? Que hoje é só Vale, né? Como que ela joga resíduos ali na praia de Camburi, né? Quem já foi ali em Vitória, na praia de Camburi, já viu como que aquela praia é poluída, como que não
ela é até imprópria para banho, né? Porque é muita poluição jogada ali naquele lugar. Então a Vale é uma das grandes responsáveis por essa poluição, né? Então ela polui não só o mar, mas também alguns rios. Ela polui os lençóis freáticos, né? Fazendo com que essa água se torne imprópria para o uso, né? Para o banho, para beber e tudo mais. Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Eu acho que nós fechamos aí o capítulo 6, né? E então o próximo capítulo será o capítulo 7. No entanto, fiquem espertos aí que essa semana ainda eu devo lançar para vocês o exercício, né? E na próxima semana será a correção de exercícios. Muito obrigado e fiquem bem.